revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, 1 e 3. O Instituto de Educação e Saúde de Taquara tem o prazer de apresentar Estudos do Livro de Apocalipse, que será apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Antes de iniciarmos a introdução ao livro, convido-o a curvar a fronte enquanto oramos. Nosso maravilhoso Pai Celestial, Deus Criador, Redentor e mantenedor de nossas vidas, queremos nessa hora expressar nossa gratidão por tudo quanto tens feito por cada um de nós, seus filhos. Também queremos te honrar e glorificar e agradecer-te pelas revelações deste maravilhoso livro. Abençoa ricamente a cada um que ouvir estas aulas, pois em nome de Jesus pedimos. Amém. Ok. Apocalipse 1. O Senhor abençoa a todo aquele que com humildade e mansidão procura compreender o que está revelado no Apocalipse. A fé pela qual eu vivo, página 345. Objetivos do curso: fazer uma análise detalhada de cada versículo, prover uma compreensão clara de como aplicar e interpretar os livros proféticos da Bíblia, especialmente o livro de Apocalipse. Ajudar cada aluno a compreender a seriedade dos tempos nos quais vivemos. Ajudar cada aluno a compreender as questões que envolverão a última geração do povo de Deus aqui na Terra, antes do fechamento da porta da graça. Aprender como fazer comentários dos livros da Bíblia e descobrir como, no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Isso é uma citação de Atos dos Apóstolos. Livros-texto, versão da Almeida Corrigida Fiel, trinitariana. As revelações de Apocalipse, de Urias Smith. Requerimentos do curso: prover esboço dos primeiros 11 capítulos do livro, fazer um comentário de algum capítulo de Apocalipse designado pelo professor. Eu vou colocar uma escala novamente, outra pessoa dessa vez que vai fazer parte das duplas com você, e ler o livro de Apocalipse, capítulo 1 até 11. Então hoje é uma introdução do livro, nós vamos estudar hoje capítulo 1, aí a partir da manhã, as 7 igrejas, e aí vai. Ok, vamos fazer um esboço do livro em geral, antes de nós entrarmos no capítulo 1. Apocalipse tem 22 capítulos e eles são divididos mais ou menos da seguinte forma. Apocalipse 1, nós temos a introdução do livro. Nesse capítulo, João ele descreve como ele teve um encontro com Jesus na ilha de Patmos, onde ele estava por causa do testemunho de Cristo e a palavra de Deus, por ele ser fiel. Ele estava isolado e lá ele recebe no dia de sábado uma visão de Jesus, um semelhante ao Filho do Homem, ele disse. E aí então começa a visão do Apocalipse, ok? A partir desse momento que ele recebe essa visita e começa então a receber essa visão,
nós não temos noção de tempo. Quanto tempo durou tudo que foi mostrado a ele, ou seja, o período que ele esteve recebendo a visão do Apocalipse, não sabemos quanto tempo. Possivelmente aquele sábado inteiro, ele recebendo a visão do Apocalipse. São 22 capítulos, mas não é igual ao livro de Daniel, que no capítulo 1, os eventos daquele capítulo aconteceram no ano 606 até 604, capítulo 2, no ano de 604, capítulo 3, tantos anos depois, capítulo... Não é assim. O Apocalipse, tudo aconteceu de uma vez só, uma visão que João recebeu quando ele estava isolado na ilha de Patmos no sábado. E aí então ele escreveu e enviou para as 7 igrejas essa visão do Apocalipse, e daí foi disseminada. E Deus fez com que essa visão, esse conteúdo chegasse até as nossas mãos. E nós acreditamos, nós pela fé sabemos que o que chegou às nossas mãos hoje, no século 21, é o mesmo conteúdo que João viu e relatou e enviou para as 7 igrejas da Ásia Menor. E daí Deus, ele preservou e nos legou esse conteúdo. Então, capítulo 1, a introdução. Apocalipse 2 e 3, nós temos as 7 igrejas. Apocalipse 4 a 7, nós temos os 7 selos. Apocalipse 8 a 11, as 7 trombetas. Apocalipse 12, o dragão e a mulher. Apocalipse 13, nós temos as 2 bestas. Apocalipse 14, nós temos 144.000, as 3 mensagens angélicas e a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 15 a 18, nós temos a queda de Babilônia e o fechamento da porta da graça. Apocalipse 19, nós temos a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20, nós temos o milênio. Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. E Apocalipse 22 é a conclusão. Mais ou menos assim nós poderíamos organizar o livro de Apocalipse. É lógico que eu posso dizer que o capítulo 4 e 5 é a visão do tribunal no céu, a visão do santuário. E o capítulo 6 e 7 mesmo é a descrição dos 7 selos. Mas na realidade, capítulo 4 e 5 é uma introdução da mensagem que foi apresentada através dos 7 selos. Então eu coloquei juntos. Da mesma forma, nós poderíamos compactar 12, 13 e 14 em uma só sessão. Entendeu? E descrever como o conflito final entre Satanás e a igreja. Capítulo 12, 13 e 14. Capítulo 15 a 18 também a gente poderia dizer capítulo 15 e 16, o derramamento das 7 pragas, 17 e 18, o juízo sobre Babilônia. Mas essa é uma forma de organizar o livro. Agora, o que nós vamos estudar então agora, nesse período, é esse conteúdo aqui. As 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, que são 3 profecias paralelas. Ok? São 3 profecias paralelas. Como assim? Nós temos as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Então nós temos aqui 3 profecias que estão paralelo. Só para vocês terem uma ideia. Estamos falando de 7 períodos.
O número 7, inclusive, tem já um significado importante, que vocês já sabem o que o número 7 representa. Então, nós temos 7 períodos. Por que 3 vezes diferente Deus teria que mencionar? Lembra aquele princípio que nós estudamos em Daniel? Como é que nós chamamos aquele princípio? Repetição e ampliação. Mesma coisa. Não somente repetição e ampliação, mas é igual à profecia de Daniel 7 e Daniel 8. Praticamente os mesmos eventos, os mesmos reinos, só que em Daniel 7 nós estamos tendo uma visão de um ponto de vista político, em Daniel 8 de um ponto de vista eclesiástico, certo? Da mesma forma, as 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas, apesar de estarmos falando do mesmo período, estamos olhando a história da igreja aqui na Terra de pontos de vista diferentes. Por exemplo, a primeira igreja é Éfeso. E o primeiro selo é um cavalo branco. A igreja de Éfeso e o cavalo branco estão representando a mesma fase da igreja aqui na Terra. Entendeu? Mesmo período. O período seria 31 a 100. Depois eu vou dar os outros detalhes, eu só estou dando uma ideia para vocês. Nós temos aqui em Apocalipse 3 profecias diferentes, mas que estão abrangendo o mesmo período histórico. Só que olhando para a história de um ponto de vista diferente. Por exemplo, essa semana nós vamos estudar as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. As 7 igrejas de Apocalipse representam um período histórico na história da igreja. E nas 7 igrejas nós temos uma representação da condição da igreja em cada um desses 7 períodos, desde a ascensão de Cristo até o fechamento da porta da graça. Ok? Então é o conteúdo que nós vamos estudar essa semana. Nós temos 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 fases da igreja aqui na Terra. As 7 fases principais da igreja. É o que nós vamos estudar essa semana. Então, o objetivo de mencionar essas 7 igrejas, que foram 7 igrejas reais, elas existiram. Os problemas que Jesus descreve em Apocalipse 2 e 3 são reais, a descrição de Jesus é real, o que ele fala é real, realmente existia Éfeso e realmente essa igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, etc. Realmente existiram, realmente o que é falado a respeito dessas igrejas tinham uma interpretação literal e local. Jesus e João e os anjos não inventaram essas igrejas e inventaram características e condições delas para representar períodos históricos da igreja cristã dos dias de João até o fechamento da porta da graça, não. Ou seja, isso realmente foi uma realidade e então Jesus viu por bem usar essas condições para representar, porque ele é onisciente, ele conhece o fim desde o princípio, e ele sabia como realmente seria o desenrolar da história e as experiências e a condição da igreja no decorrer dos séculos. Então ele viu por bem usar esses exemplos para caracterizar
à igreja aqui na Terra, em sua história, durante esses mais ou menos 2000 anos depois da vinda de Cristo. Ok? Com isso em mente, então, vamos abrir em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 1. O primeiro versículo do livro é muito importante. Nós vamos demorar um pouquinho nele. Apocalipse 1:1. Qual é a primeira palavra do livro? Revelação. Então, hoje, o argumento dos evangélicos que não estudam Apocalipse é que é um livro simbólico, fechado. Deus realmente não tinha propósito que hoje nós entendêssemos. Mas a primeira palavra do livro já revela que isso não é verdade. Revelação. O que significa revelação de Jesus? Existe uma interpretação e uma aplicação dessa frase. Quero saber o que vocês pensam. Revelação de Jesus. Existem duas formas de expressar o que isso significa. Revelação de Jesus, ou seja, o Apocalipse revela Jesus. Quantos aqui já ouviram essa interpretação? O Apocalipse é uma revelação de Jesus, ou seja, o livro revela o caráter de Jesus. O livro revela a pessoa de Jesus. Outra forma isso significa que a revelação foi dada a Jesus e Jesus revelou ao anjo e o anjo a João e João às igrejas e a nós. Qual dos dois você acha que é a interpretação? Só tem uma interpretação. Podemos fazer aplicações, mas interpretação. Leia o texto e me fala o que você pensa. A revelação é de quê? É de Jesus ou de outra coisa? Essa é a pergunta. Então a revelação, o conteúdo da revelação não é Jesus. Apesar de, nessa revelação, Jesus é uma figura central do conteúdo do livro. Mas a revelação, segundo o texto, é de quê? De coisas que brevemente devem acontecer. Vocês entenderam? A revelação não é de Jesus em relação ao conteúdo da revelação. A revelação é de Jesus quanto a quem a revelação pertence. A revelação pertence a Jesus porque Deus lhe deu. Mas o conteúdo da revelação, as coisas que brevemente devem acontecer. Então vamos ler o versículo agora, com isso tudo em mente. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus, não que o conteúdo da revelação é Jesus, mas é que a revelação pertence a Jesus. Entendeu? Ou seja, foi dado a ele. Entendeu? Ou seja, esse livro do Diego não quer dizer que o livro fala de mim. Entendeu? Mas ele pertence a mim. Entenderam a diferença? Esse livro é do Diego. Agora, pode-se entender também que esse livro é do Diego. Fala do Diego. É uma biografia dele. Então, essa expressão, revelação de Jesus, tem duas formas de se entender. Veja bem, é uma coisa importantíssima, anotem bem. Na Bíblia, na língua nossa, no português, também no grego, no hebraico, no inglês, em muitas ocasiões, uma frase pode, linguisticamente falando, ser compreendida de duas formas. O contexto é que deve ser o juiz para determinar se A ou B é a interpretação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Jesus disse assim,
para o ladrão na cruz: certamente eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essa expressão, no próprio grego, pode ser compreendida de duas formas. Certamente eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, eu estou te falando que hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou, certamente eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essa expressão é correto, baseado na língua, entender de forma A ou B. Ou seja, não é errado dizer que ele estava dizendo, certamente eu te digo, hoje estarás comigo. Quanto à língua, está em harmonia. Está certo, não tem problema. Qual é o problema? É que o contexto da Bíblia, o contexto dos próprios 4 evangelhos, não nos dá base para concluir que Jesus naquele dia foi para o paraíso junto com o ladrão na cruz. Então, quem é o juiz, quem é o árbitro para decidir em situações dessas em que a língua pode dar duas interpretações ao leitor de como se posicionar? O contexto, entendeu? O contexto é o juiz. Então aqui em Apocalipse 1, eu já vi muitas pregações em que o orador falou: o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus, de seu caráter, de sua pessoa. É um livro que apresenta Cristo em toda a sua beleza, toda a sua onipotência. Não é que ele está falando heresia, mas ele está mal interpretando o texto. Ele pode dizer que isso é uma aplicação. O que é uma aplicação? Essa aplicação seria incorreta? Não. Por quê? Porque a aplicação, desde que ela não foge do contexto do próprio livro, ou seja, desde que ela não esteja em conflito com outra verdade bíblica, e desde que a própria leitura dê brecha para concluir assim, você pode fazer uma aplicação. Realmente, se você lê o livro de Apocalipse, quem aparece mais? O leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o rei dos reis, senhor dos senhores, que vem com o cavalo branco para vencer, para conquistar. Então, realmente, Jesus, ele aparece, não tem como negar isso, mas não é isso que o texto está dizendo. Vocês entenderam? O texto não está falando que a revelação, o conteúdo da revelação é de Jesus. Porque, veja bem, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A revelação pertence a Jesus, porque Deus deu a ele para mostrar o quê? A revelação. E essa revelação é de quê? Coisas que brevemente devem acontecer. Mostrar a quem? Aos seus servos. Quem são os servos? O próprio livro de Apocalipse vai definir quem são os servos. Não é apenas aquele que se diz cristão, que é o servo de Deus. Apocalipse capítulo 7 nos trará a definição de o que é um servo. Então, quem vai entender a revelação? Quem vai compreender coisas que brevemente devem acontecer? Os servos. Então, revelação de coisas que brevemente devem acontecer foi dada a Jesus para mostrar aos seus servos. Agora aqui na última parte do verso, nós vamos ver como isso foi transmitido desde o Pai até quem? Desde o Pai até os servos. Ou seja, o Pai ele não deu aos servos essa revelação. Ele transmitiu através de uma cadeia. Então foi como? Vamos ler o texto. E pelo seu anjo as enviou. Enviou o quê? As coisas que brevemente devem acontecer, essa informação, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então nós temos aqui, o Pai deu a Jesus.
que deu aos anjos, que deu a João, que deu aos servos. Na realidade, pode até dizer que João deu às 7 igrejas da Ásia Menor e daí chegou até nós. Mais um detalhe no verso 1. E as notificou. Essa palavra notificou é importante. Vamos entender o que significa a palavra notificou. Jesus, através dos anjos, notificou a revelação a João. Deixa eu repetir, não percam esse detalhe. Jesus, através ou pelo anjo, enviou e notificou a revelação. Alguém tem algum problema com a palavra enviar? Alguém tem algum problema com essa palavra? É claro o que significa, né? Enviar. E notificar. Aí a gente precisa de uma compreensão, né? Não é tão fácil entender. O que ele quis dizer? Jesus, para ele revelar a João as coisas que brevemente devem acontecer, ele enviou através do anjo Gabriel e notificou a revelação, o conteúdo da revelação. Então nós precisamos entender o que significa a palavra notificou. É importantíssimo. O que significa a palavra notificou? Nós vamos deixar a própria Bíblia nos explicar. A palavra notificou aqui em Apocalipse 1, ela vem da palavra grega semaino. A palavra que você está vendo aí em Apocalipse 1:1, notificou, ela foi traduzida para o português notificou da palavra grega semaino. Tudo bem, o que isso tem a ver? Essa palavra semaino, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. Uma das vezes aqui em Apocalipse 1:1. Se nós compararmos os outros textos onde essa palavra é usada, nós vamos ter luz para entender o que ela significa. Semaino. Vamos abrir em João 12, 32 e 33. João 12, 32 e 33. É interessante que nós vamos ver passagens que vêm do próprio Evangelho de João. Ou seja, nós sabemos que João ele conhecia essa palavra, semaino. E ele foi quem escolheu essa palavra ao descrever como o Apocalipse, o conteúdo, as informações de coisas que brevemente aconteceriam, foi transmitido de Jesus através do anjo até ele. Ok? Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Alguém sabe o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que Jesus estava querendo dizer com essa palavra? A partir desse momento, todas as pessoas que conheciam a ele agora, aqueles que aceitassem. Estava descrevendo qual evento específico? A crucifixão de Cristo. Não tem como negar isso. Isso aí é claro. Agora, qual história do Antigo Testamento Jesus estava se referindo quando ele mencionou essas palavras? Segurando o dedo aí em João, vamos para João 3. Segurando em João 12, vamos para João 3. Quando ele falou aqui com
Nicodemos, ele disse assim no verso 14: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Então Jesus estava se referindo ao mesmo evento aqui em João 12. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então Jesus, ele estava descrevendo um evento futuro usando uma ilustração do passado. Nós chamamos isso de quê? Tipologia. Lembra a gente aprendeu essa palavra? Jesus aqui estava usando uma história do Antigo Testamento para tipificar um evento que brevemente iria acontecer. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com a palavra semaino? A palavra semaino aparece no verso 33. E dizia isto, semaino, de que morte havia de morrer. E dizia isto, semaino, de que morte havia de morrer. A palavra significando aqui em João 12:33 é a mesma palavra do grego em Apocalipse 1:1 que diz que Jesus enviou e notificou. Ou seja, ele enviou e significou o Apocalipse. Inclusive no King James é a mesma palavra, signified, em Apocalipse 1:1 e em João 12:33. Em João 12:32 e 33, Jesus, ele falou, e eu, quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Só que isso era simbologia. Nem todos que ouviram essas palavras compreenderam que Jesus estava falando de sua crucifixão. Então Jesus estava usando símbolo para ensinar uma verdade acerca do futuro. Aí no verso 33 fala que, e dizia isto significando, ou notificando, ou semaino, simbolizando, codificando, de que morte havia de morrer. Vocês entenderam? É uma boa palavra, codificando. Talvez teria sido mais fácil se os tradutores, se João Ferreira de Almeida, tivesse traduzido a palavra semaino com a palavra codificando ou simbolizando. Mas em Apocalipse 1:1 ele usou a palavra notificando ou notificou. E em João 12:33 ele usou a palavra significou. Mas o sentido é este. É quando você vai ensinar algo acerca do futuro, ou não necessariamente acerca do futuro. Você vai apresentar uma verdade, mas você vai simbolizar essa verdade. Entendeu? Você vai codificar. Mais um exemplo, para quem ainda não viu. João 18:32. João 18:32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, simbolizando ou codificando de que morte havia de morrer. Quando Jesus falou naquela ocasião com Pilatos, ele não usou palavras diretas. Ele falou uma verdade através de símbolo, tipo. Por que Jesus falava assim? Por que Deus apresentou Daniel, as profecias de Apocalipse com símbolos? Lembra que nós aprendemos? Para proteger a verdade, para fazer com que somente os verdadeiros e sinceros entendessem. E que mais? E para que aqueles que receberiam a verdade pudessem se identificar com ela. Certo? Então, aqui nós estamos falando de simbologia. Então, o capítulo 1, verso 1 de Apocalipse, já nos revela que o conteúdo que seria apresentado através de símbolos.
Mas é uma revelação. Não é para fechar ou eliminar a compreensão, mas é para simbolizar para que a verdade fosse protegida, para que somente os sinceros compreendessem, para que os servos de Deus se identificassem com ela. Eu vou te dar agora todos os textos onde essa palavra é usada. João 21, 19, Atos 11, 28, Atos 25, 27. São 6 lugares. Vamos abrir em João 21, 19. Primeiro lendo o verso 18. Jesus disse assim: na verdade te digo que, quando eras mais moço, falando com Pedro, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E Jesus disse isto, qual é a próxima palavra? Semaino. Simbolizando, tipificando, codificando. Será que Pedro estava preparado para entender como ele iria morrer? Você acha? Sabe como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo? Será que se Jesus tivesse falado: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, um dia você vai morrer de cabeça para baixo, crucificado numa cruz. Será que Pedro estava preparado para isso? Acho que não. Então Jesus disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Então Jesus estava ensinando a Pedro o quê? Como ele iria morrer. Só que ele falou isso através de quê? Símbolo. Através de símbolo. Apocalipse 1, 2. O qual se refere a quem? O qual? Verso 2, Apocalipse 1. Não. João. João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Inclusive isso explica porque ele estava na ilha de Patmos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui nós temos uma bem-aventurança. Apocalipse tem várias bem-aventuranças. A primeira diz que bem-aventurado ou feliz será aquele que lê, não somente lê, mas quem ouve, não somente ouve, mas também entende e guarda as coisas que estão escritas nessa profecia, porque o tempo está próximo. Essa foi a introdução. João, ele está escrevendo às 7 igrejas, igual a carta de Paulo aos Efésios e aos Filipenses e aos Colossenses e a Timóteo. Essas cartas não foram escritas para você e para mim, mas elas são para nós. Elas foram escritas especificamente para outros, mas Deus inspirou e Deus fez com que elas chegassem até nós como sendo sua palavra. O próprio que estava escrevendo, muitas vezes não sabia o vasto alcance de sua carta. Talvez o próprio João aqui não enxergou quem iria. Talvez ele pensava que ele estava dando apenas para esses cristãos específicos nessa região geográfica o conteúdo desse livro, mas não. Foi para nós, mas aqui no verso 4 nós vemos a quem foi escrito. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Então aqui ele fala a quem ele está escrevendo. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Aqui nós temos 3 personagens. João está dando uma saudação de 3. Daquele que é, era e há de vir. Esse é Deus, o Pai. Aí fala dos
7 Espíritos e de Jesus. Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, etc. Eu acho que ninguém vai questionar que aquele que é, que era e que há de vir é Deus. Ninguém vai questionar. Mas agora, os 7 Espíritos, quem são? Os 7 Espíritos. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 4, verso 5. Vamos deixar a própria Bíblia explicar. Apocalipse 4, 5. E do trono saíam relâmpagos, do trono de Deus, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui esse texto não me disse quem são os 7 Espíritos. Aqui esse texto me disse o que são as 7 lâmpadas de fogo que saía diante do trono de Deus. As 7 lâmpadas de fogo que saem de diante do trono de Deus representa quem? Os 7 Espíritos. Mesmo assim, não me explicou quem são os 7 Espíritos, certo? Capítulo 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Vamos colocar aqui no quadro algumas coisas que nós aprendemos acerca dos 7 Espíritos. O que nós aprendemos sobre os 7 Espíritos? 7 lâmpadas. Lâmpadas fazem o quê? Iluminam. O que mais? 7 chifres. 7 olhos. Primeiro, vamos identificar 7. O número 7 em Apocalipse aparece muitas vezes. O número 7 significa o que na Bíblia? Perfeição e plenitude. Lâmpadas, luz. Chifres, poder. Olhos, eu colocaria onisciência. Os 7 olhos de Jesus. Onipresença. 7, perfeição, olhos. Poderíamos dizer que os 7 olhos de Jesus representa a pessoa de Jesus aqui na terra. Quem é o representante de Cristo na terra? Não há dúvida de que os 7 Espíritos se refere ao Espírito Santo. Vou explicar por quê. Porque o Espírito Santo é quem opera na vida do homem para que ele possa transmitir luz. O Espírito Santo é quem dá poder ao homem para que ele possa obedecer a Deus. E o Espírito Santo é quem aqui na terra é a pessoa, a representação de Jesus. Jesus habita em meu coração através do Espírito. Jesus, ele perdeu sua onipresença. Então, ele está em todos os lugares, ele vê tudo através da pessoa do Espírito Santo. 7. Quando o Espírito Santo, ele trabalha na minha vida, a luz que eu vou transmitir, perfeita, perfeito poder e uma perfeita representação. E não percamos de vista aqui a frase diante
do trono de Deus. Compara isso com João capítulo 14. João capítulo 14, verso 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. O que disse em Apocalipse 4? Sai de diante de onde? Do trono. Que o Pai enviará em meu nome, em nome de Cristo. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Também diz assim, Apocalipse 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O Espírito Santo é quem Jesus envia. João 16, 7. O Espírito Santo é o representante de Cristo aqui na terra. Não o Papa, mas o Espírito Santo. Porque 7 não é somente para representar a obra perfeita dele aqui na terra, em ajudar o homem a experimentar o plano da salvação, mas também nós temos 7 igrejas. E a cada igreja é o Espírito que diz. É o Espírito. Vamos ver aqui em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas são quantas igrejas? 7. 7 igrejas. Quantas igrejas existem? Quantas igrejas realmente? Falando da igreja de Deus, a igreja de Cristo aqui na terra. Uma. Por que 7 igrejas? Porque muitos podem dizer, mas por que 7 espíritos? O espírito é só um, não é? Não. É só um. Mas aqui nós estamos em um livro profético, simbólico. O número 7 tem uma representação. Então, assim como Jesus tem várias formas de ser apresentado no Apocalipse, para identificar e caracterizar um determinado atributo dele, assim também o Espírito é apresentado como os 7 Espíritos que saem diante do trono de Deus. Os 7 Espíritos, o Espírito Santo. Então, saudação daquele que é, que foi, que há de vir, dos 7 Espíritos e de Jesus. Então, do Pai, do Espírito Santo e do Filho. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Eu quero frisar o primogênito. O primogênito dentre os mortos. Nós vamos falar em outra parte de Apocalipse sobre a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra, mas vamos nos demorar um pouco aqui no primogênito dentre os mortos. Jesus, ele foi um ser criado? Ele sempre existiu ou ele passou a existir em algum momento? É um mistério, né? A gente olha para trás, não tem começo. Não tem começo. Não dá para a mente finita humana entender, se identificar com isso, não tem como. Nós compreendemos um fim, mas não compreendemos que não houve começo. Ou seja, olhando para frente, nós conseguimos entender que pode não haver fim, pode haver vida eterna, olhando para frente. Mas quem consegue olhar para trás e entender que não houve começo? Porque para nós, mesmo se nós vivermos eternamente, houve um começo. Então a gente nunca vai realmente entender o que é não ter começo. Deus teve começo? Deus passou a existir em algum momento? Você consegue entender isso? Sabe por que você não consegue entender? Porque você foi criado. Você teve um começo. Você pode viver eternamente, nunca ter um fim. E você consegue então entender o que é olhar para frente e não ver fim. Mas olhar para trás e não ver começo, você não consegue.
não está na sua mente para entender isso, porque você é um ser criado. A pergunta que eu faço, Jesus, ele foi um ser criado ou ele é coeterno? Essa passagem aqui, o primogênito dentre os mortos, é uma das passagens usadas para dizer Jesus, ele foi criado. Primogênito. Primogênito significa o quê? Quem é um primogênito? Primeiro filho? Pode ser o primeiro, pode ser o único, pode ser primeiro, não necessariamente em ordem de existência, mas pode ser primeiro em importância e excelência. Mas vamos comparar alguns textos para chegarmos a uma conclusão sólida. 1 Coríntios 15, que será que João estava dizendo aqui em Apocalipse, com primogênito dentre os mortos? 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre o quê? Os mortos. Lá em Apocalipse 1 diz que ele era o primogênito dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Primícias significa o quê em agricultura? Primeiro e também melhor. Mas aqui estamos falando no contexto de quê? Ressurreição ou criação? Ressurreição. Veja o que diz no verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ou seja, Cristo o primeiro. Agora eu faço uma pergunta. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado? Então como é que Jesus é a primícia? Porque Jesus é o melhor. Jesus é o mais importante. Jesus é o maior. E por causa da ressurreição de Jesus é que Moisés pôde ser ressuscitado. Vamos comparar outro texto. Romanos 8, 29. A Bíblia se explica. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Paulo acabou de dizer aí que Deus nos predestinou para refletir o caráter de Deus, de seu Filho. A fim de que ele, Jesus, seja o... Qual é a próxima palavra? Primogênito entre o quê? Muitos irmãos. Então, Deus nos predestinou para que nós refletíssemos o caráter de Deus, para que nós também pudéssemos fazer parte da família celestial, para que ele, Jesus, seja o primogênito, ou seja, o primeiro, não em termos de ordem de existência, mas em termos de importância, em termos de ser o herdeiro entre muitos irmãos. Continuando, Colossenses 1, 15 e 18. Estamos explicando a descrição de Jesus, o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1, 15 e 18. O qual é a imagem do Deus invisível? Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha a próxima expressão. O primogênito de toda a criação. Esse é o texto mais difícil. Que aqui realmente parece que Jesus foi o primeiro criado de toda a criação de Deus. Mas vamos deixar o verso 18 explicar o verso 15. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primeiro, e o primogênito dentre o quê? Dentre os mortos. Esse texto é semelhante ao texto de 1 de Coríntios. Então, quando a gente lê verso 15, a gente vê o primogênito de toda a criatura, não estamos falando que ele foi o primeiro a ser criado, mas ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Não em termos de ordem, mas em termos de importância, em termos de excelência. Ele é o primeiro, ele é o melhor. Só para concretizar esse pensamento, Hebreus 11, 17... 1 de João 4, 9, Hebreus
1, 5 e 6, Atos 13, 32 e 33, Salmo 2, 7. Vamos voltar a Apocalipse 1. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 6, falando de Jesus, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Por que reis e sacerdotes? Que nós teremos o papel de julgar durante o milênio. Reis porque nós vamos herdar o trono junto com Cristo, sendo seus irmãos. Vocês podem comparar no livro de Apocalipse essa expressão, reis e sacerdotes a Deus, Apocalipse 5:10, Apocalipse 20, 4 e 6, 2:26, 3:21. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui nós vemos a mesma descrição usada anteriormente, falando de Deus, agora é aplicada a Jesus. O que é, era e há de vir, o Todo-Poderoso. Todas essas descrições de Cristo aqui, do verso 5 a 8, elas reaparecem no próprio livro. Então nós não vamos abordar mais em detalhe cada uma dessas características. Essa foi a introdução da carta, ou do livro de Apocalipse. No verso 9, então, ele já vai entrar no conteúdo da visão. Como ela chegou até ele, quando, em quais circunstâncias e o que chegou até ele. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Querendo mais informações sobre a ilha de Patmos, vocês podem consultar o livro de Urias Smith ou o comentário bíblico, como ele foi para lá, as circunstâncias por trás. Vocês podem consultar o capítulo 56 de Atos dos Apóstolos, de Ellen White, capítulo chamado Patmos. Ela descreve o ministério de João, como findou. Ele diz assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Nós não temos dúvida quanto ao que se refere o dia do Senhor, o sábado, ou seja, um dia de sábado ele estava lá, exilado na ilha, sozinho. É interessante que Satanás, ele queria abafar o testemunho desse servo de Deus. Aparentemente uma vitória. Coloca ele na ilha de Patmos, onde aparentemente ele perdeu sua influência. Satanás, ele quer diminuir a influência daqueles que têm maior capacidade para realizar bem a causa de Deus. João, ele era o último dos 12 apóstolos ainda vivos. E Nero, ele queria acabar com os apóstolos. E João era o último. Então João foi exilado. Na tentativa de abafar a voz do servo de Deus, ou seja, mais uma vez, a gente viu isso no livro de Daniel. Aquilo que para os olhos humanos aparentemente é uma derrota, é um fracasso para a causa de Deus, Deus ele transforma em bênção. Parecia que ele tinha perdido sua influência e sua capacidade de trabalhar para Deus. E foi justamente nessa condição mais difícil de seu ministério, aparentemente, que ele escreveu o livro que talvez seja o mais relevante para a igreja de hoje, de todos que o apóstolo João escreveu. Ou seja, Satanás, com seus propósitos para o mal, Deus transforma para o bem. Ele estava na ilha de Patmos, no dia do Senhor, um sábado, meditando naquele lugar, talvez refletindo
através da natureza, no caráter de Deus, e veio a ele então uma visitação especial. Fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Foram a essas igrejas que o Apocalipse foi enviado. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui significa sepultura. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.